Em 2020, vivemos provavelmente a maior crise sanitária da história da humanidade, causada por um inimigo invisível que se espalhou por quase todo o planeta, levando à morte perto de 1 milhão de habitantes até agora, a pandemia do novo coronavírus. Entre os diversos impactos econômicos e sociais, a redução da mobilidade das pessoas nas cidades por causa do necessário isolamento social para evitar o contágio e a disseminação da doença foi uma das causas mais marcantes. Isso fez com que diversas pessoas parassem de ir aos seus locais de trabalho e, com isso, houve uma drástica redução no uso do transporte coletivo de passageiros. Em Curitiba, capital do estado do Paraná, os empresários do transporte coletivo correram ao prefeito da cidade, Rafael Greca de Macedo, alegando prejuízos. E mesmo em meio à grave crise econômica que se abateu sobre o país e sobre os curitibanos, a prefeitura cedeu e enviou para a Câmara dos Vereadores projetos que podem acabar destinando até 200 milhões de reais para essas empresas, em forma de subsídios. Subsídio nada mais é do que a transferência de recursos públicos para a iniciativa privada. Geralmente são aplicados para impedir o aumento dos preços de algum serviço. Neste caso, serviram apenas para encher o bolso dos empresários do transporte. Encaminhado em regime de urgência à Câmara Municipal de Curitiba, o projeto não detalhou nenhuma questão sobre impacto econômico ou orçamentário. Apenas estipulava os custos que seriam embutidos em pagamentos futuros, os parâmetros para a prestação dos serviços de transporte e que os pagamentos seriam realizados pelo Fundo de Urbanização de Curitiba. Tudo isso sem estabelecer valores concretos que pudessem ser apurados. Não bastasse no primeiro semestre chegar na Câmara de Curitiba uma proposta, um projeto de lei por parte do prefeito, garantindo um repasse de recursos públicos para as empresas do transporte, afirmando que elas estariam operando no vermelho e que, para garantir o atendimento à população, nós teríamos que aprovar esse projeto de lei. E, mais uma vez, a maioria, a base de apoio, aprovou esse projeto, garantindo mais recursos para as empresas. Então, se a média for essa mesmo, de 20 milhões por mês, até o final do ano pode significar em torno de 200 milhões de repasses para as empresas. Esses recursos poderiam ter sido usados para a recuperação econômica do município, para ajudar pequenos e médios empresários, evitando demissões ou subsidiar as contas da população mais carente da cidade. O maior defeito do governo do Rafael Greca é a falta de transparência e a não participação popular. O Greca tem medo de ouvir o povo. O Greca tem medo de ouvir os grupos sociais que compõem a cidade de Curitiba. Nessa questão do repasse do recurso para as principais empresas do transporte coletivo, por trás disso, além dos compromissos de campanha dele, tem também os compromissos com as categorias econômicas. Mas veja, a nossa crítica não é somente a esse compromisso, mas é não ouvir a população, é não ouvir a maioria daqueles que compõem a cidade e o interesse das pessoas em Curitiba. O que acontece? Os médios, alguns empresários, não foram consultados com o uso do recurso público. E hoje, em meio à pandemia, inclusive quebram, inclusive são levados ao completo desespero, além da classe trabalhadora, além dos trabalhadores. Com a metade desses recursos transferidos às categorias, às empresas do transporte, dava para recuperar a economia dos médios. Dava para fazer um grande projeto de desenvolvimento das startups, que nos últimos 3 anos acabaram e foram à falência. Dá para fazer projeto dos pequenos restaurantes, dos bares, dos lugares de pequeno comércio, de quem precisa de recurso público para gerar emprego e gerar economia. Esse é o principal defeito, além de não ouvir a classe trabalhadora e os sindicatos. É preciso recuperar a economia no pós-pandemia. É preciso recuperar o trabalho, mas é preciso recuperar a autoestima dos trabalhadores. É isso que a gente tem que colocar com mais força e com mais ênfase. O Greca tem medo da população. O Greca não consulta, ele é autoritário e não consulta e ele realiza o seu governo de forma hierárquica e de forma dominadora. E mais uma vez o que nós assistimos por parte do poder público, no caso, essa gestão do prefeito Rafael Greca. A preocupação é em você socorrer os empresários. Nos parece muito mais uma preocupação, em garantir
algum tipo de acordo do que efetivamente garantir que as trabalhadoras e os trabalhadores possam continuar fazendo uso do transporte, principalmente num momento de pandemia, onde a gente precisa ter um distanciamento social, tudo que não acontece, né, porque foram reduzidos os números de veículos, né, por linha, e há muitas aglomerações, né, em diversos horários. Prioridade é atender os empresários e a população acaba ficando, né, como a última preocupação, né, por parte da Prefeitura de Curitiba. Greca já havia sido prefeito da capital entre 1993 e 1996. Eu não tenho tempo necessário, fui acusado pelo Dr. Maurício Frutti de relato. Você tem 2 minutos para despedir e está perdendo tempo já. Com alguma frequência, o poder público e grupos econômicos se misturam em relações não muito republicanas. Quando isso acontece, os interesses privados se sobrepõem aos interesses da população. Não é de hoje que o Rafael Greca conhece os membros da família que controla 70% do sistema de transporte da capital há mais de 5 décadas. Também foi flagrado em jantar com um dos membros daquela família em 2017, em um clube frequentado pela parcela mais rica da cidade. Logo que assumiu, no início do seu mandato, 3 meses depois, em 2016, né, ele foi jantar com o principal empresário de ônibus de Curitiba, que é o Donato Gulim. Isso é público, eu não estou aqui fazendo qualquer leviandade. Saiu na imprensa, tem a fotografia. Mas para entender como funciona essa relação nada transparente do meio político da capital paranaense com esse poderoso setor econômico, precisamos voltar alguns anos na história. Em 2015, fizemos um documentário mostrando que a mesma família domina quase todo o sistema de transporte curitibano há mais de 50 anos, em um sistema de cartelização. Na época, a cidade havia alcançado o posto de tarifa mais cara do Brasil. Segundo investigações do Tribunal de Contas do Estado e da CPI do Transporte, da Câmara dos Vereadores, havia sérios indícios de irregularidades na licitação, realizada em 2010. Para tentar esconder a verdade, empresas de fachada foram criadas para participar da licitação. Investigações mostraram, posteriormente, que as empresas que participaram da licitação tiveram acesso ao processo antes de ele ser público. Pela delação premiada do ex-advogado dos empresários do sindicato, trabalhando para o sindicato dos empresários, que foi o Sacha Heck. Na delação premiada, ele de fato disse que o sindicato teve acesso, né, à minuta da licitação. E aí nós tiveram acesso, efetivamente puderam dar o seu palpite, seus interesses, as suas propostas que alteraram aquela minuta. A licitação começou em 2009, na administração municipal de Beto Richa, que viria a ser eleito governador em 2010 e reeleito em 2014. Richa foi preso diversas vezes a partir de 2018 por participação em vários esquemas de corrupção. Quando Beto Richa saiu da prefeitura para disputar o governo estadual em 2010, seu vice, Luciano Dutti, assumiu a prefeitura e deu continuidade à licitação. Dutti concorreu à reeleição naquele ano, mas nem chegou a ir para o segundo turno. Além de ser fruto de uma licitação comprovadamente viciada e fraudulenta, a gestão do transporte em Curitiba opera sob uma caixa preta, onde os números da planilha que determina o preço da tarifa para a população são obscuros, baseados em dados defasados e sem comprovação. Há um problema aí que está se arrastando e está trazendo todas essas consequências. Foi aquela malfadada licitação de 2010. O que nós levantamos é que normalmente essas propostas vindas do executivo, elas nunca vêm com dados, né? Então, nós gostaríamos de ter quais as linhas mais afetadas, né? Qual de fato o número de usuários por linha mesmo, qual o número de veículos, o que foi mantido, o que foi retirado, para nós termos o mínimo de condição de fazer uma análise da necessidade desses recursos. Esses dados não vieram, não houve por parte
né, da base de apoio, nem da liderança do prefeito, nenhuma forma de explicação. Esse sistema duvidoso de gestão só começou a ser desvendado na última década. Em 2016, Rafael Greca de Macedo assumiu a prefeitura de Curitiba, mesmo depois de falar que vomitava por ter nojo de pobre. Até porque a primeira vez que tentei carregar um pobre por dentro do meu carro, eu vomitei por causa do cheiro. Mesmo estando evidente que as caras tarifas pagas pela população não são baseadas em dados comprovados, Greca tentou, por diversas vezes, aumentar o preço do serviço. Em 2017, o Ministério Público do Paraná abriu um inquérito para investigar o reajuste da passagem de ônibus da cidade. O mesmo procedimento já havia sido instaurado pela Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Curitiba. O acréscimo de quase 15% era mais que o dobro da inflação do ano anterior e foi considerado improcedente pelo Tribunal de Contas do Estado, que suspendeu o reajuste. Greca, que em sua campanha havia prometido revisar os contratos com as empresas de ônibus e adotar uma tarifa justa, não cumpriu suas promessas e nem a ordem do Tribunal de Contas. Ele recorreu ao Tribunal de Justiça para manter o reajuste e a população se manifestou nas ruas, mas foi reprimido com violência pela polícia militar. Segundo a prefeitura, o reajuste era necessário para recompor os equilíbrios econômico e financeiro do sistema de transporte público e renovar a frota de ônibus da cidade. Novamente, as afirmações nunca foram comprovadas, já que ninguém tem acesso aos dados que dão origem à planilha de custos apresentados pela prefeitura. Sem comprovação dos custos reais, fica a impressão de que tudo gira em torno do desejo de repassar cada vez mais recursos para as empresas que operam no sistema de transporte da capital. Usar a redução da quantidade de passageiros durante a pandemia como justificativa para receber um repasse de 200 milhões de reais certamente não convence a população. O problema do sistema vem de antes. Uma das origens é justamente a licitação fraudulenta de 2010, que elevou o preço da tarifa e começou a afastar a população. Os sucessivos aumentos dos últimos anos também contribuíram para a queda do uso do sistema. E sob a conivência da prefeitura da cidade, as empresas deixaram de cumprir com obrigações básicas, como a renovação de suas frotas. A combinação entre serviços cada vez piores e preços cada vez mais altos está afugentando os cidadãos do sistema de transporte público da capital paranaense. Cada vez mais as pessoas estão optando por aplicativos de transporte de passageiros. Alertamos enquanto Plenária Popular de Transporte, composta por 5 sindicatos. Tudo que fizermos, o Movimento Popular, a Plenária Popular de Transporte, composta pelo sindicato, resultado, não ouviram nada e dissemos a eles que essa tarifa iria explodir um dia. Enquanto isso, Curitiba ocupa o posto da segunda capital brasileira com o preço da tarifa mais alto. Mesmo com o subsídio por parte do governo, as tarifas continuam altas e nenhuma medida vinda dos subsídios foram tomadas. Será que realmente estamos pagando um valor justo por esse transporte considerado um exemplo? Ou isso é apenas uma outra forma que os empresários encontraram de aumentar seus lucros? Com o atual cenário, conseguimos notar com mais clareza que o sistema implantado há anos apenas serve para o lucro das empresas de transporte coletivo. Com ou sem passageiros, eles têm o lucro garantido por parte do governo, sem necessidade nenhuma de prestar contas a alguém. Enquanto nenhuma medida é tomada, Curitiba continua sendo refém dos cartéis, licitações fraudulentas e superfaturamentos em cima do direito de ir e vir da população. A cidade modelo para o transporte público não passa de uma grande fake news, que continuará sendo usada para o repasse de investimentos milionários a grandes empresários, que sai direto do bolso das pessoas que mais necessitam de dinheiro.